sou Vera Luz Ferreira dos Santos, psicóloga. A programação neurolinguística mudou a minha vida. Há muitos anos se fala que a gente usa menos que 10% da mente. Não basta a pessoa saber que para um concurso ela tem que estar calma. Em situações de tensão, alguém bate no carro dela, é melhor ela ter autocontrole, mesmo que ela tenha razão. O grande desafio é podermos acessar os recursos na hora que a gente precisa. E, na minha opinião, a programação neurolinguística ela ajuda a gente a destravar, a ressignificar questões da nossa história, que essa é a grande diferença, né? Como nós arquivamos a nossa história. Todo mundo sabe que tem pessoas que tiveram uma história super complexa e vai, dependendo da estruturação da autoestima, ela vai conquistando os objetivos. Na minha percepção, a programação neurolinguística ajuda a gente a facilitar a nossa vida, porque o outro caminho é o caminho da vida, esse é muito complexo, né? Interessante que a mudança é o que há de mais comum na nossa vida. Nesse momento, milhares de processos estão acontecendo no nosso corpo, só que é desafiante mudar. A mudança é o que há de mais comum, de inevitável na nossa vida, só que aquilo que a gente pode fazer para não mudar, quantas pessoas perdem emprego porque precisaria estudar uma língua, não estuda, precisaria se reciclar, fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal e a pessoa vai enrolando, e as pessoas que vão atrás acabam aquela história, né? Encontram oportunidade com preparo. Esse é o desafio que eu trago para você que virá fazer esse curso. Venha com vontade de fazer mudança, porque a programação neurolinguística ela nos ajuda nesse processo de mudar. Ok, eu pensei em começar esse nosso encontro com uma metáfora que fala dessa questão da mudança. Talvez alguns de vocês já ouviram, eu vou ler para vocês. A mãe de João acordou às 7 da manhã. Joãozinho, levante-se, é hora de ir para a escola. Não houve resposta. Ela chamou de novo e mais alto. Joãozinho, acorde e levante-se. Está na hora de ir para a escola. Mais uma vez, não houve resposta. Desesperada, ela foi até o quarto e o sacudiu, dizendo: Joãozinho, está na hora de se aprontar para ir à escola. Ele respondeu: Mãe, eu não vou à escola. Há 5.000 alunos lá e todos eles me odeiam. Não vou à escola. Levante-se já e vá para a escola, respondeu a mãe rispidamente. Mas, mãe, todas as professoras também me odeiam. Outro dia, vi 3 delas conversando e uma estava apontando para mim. Eu sei que elas me odeiam. Não vou para a escola. Arrume-se já e vá para a escola. A mãe ordenou novamente. Mas, mãe, não compreendo isso. Por que você quer me colocar naquela tortura e sofrimento de novo? Ele protestou. Por 2 boas razões, Joãozinho. Ela dispara de volta. Primeiro, você já tem 45 anos. E segundo, você é o diretor da escola. Quantas vezes, gente, nós evitamos novas situações e lidar com a escola da vida? Quantas vezes a gente desiste de projetos porque a gente não tem a certeza de conquistar esses objetivos? Primeiro, saber o que se quer. Segundo, acesso a recursos. Ter estratégias para que a gente possa assumir aquilo que de fato faz diferença na nossa vida. Então, é sobre esse tema
que a programação ajuda a gente. O que a gente vai estar falando nesse encontro? O que é programação neurolinguística, criadores, objetivos iniciais, estudiosos pesquisados, qual que é o foco da programação neurolinguística, quem pode se beneficiar e o que esperar desse curso. Todos nós lidamos com determinados tipos de problemas. Existem problemas que podemos ter controle direto, aqueles relacionados aos nossos hábitos e comportamentos. Mesmo assim, não é simples, né? Vamos supor que uma pessoa ela queira voltar a fazer atividade física. Quantas vezes a gente fica meses, anos ensaiando? E a primeira vez depende da gente. Só que às vezes existem incongruências, a gente precisa organizar, a gente precisa abrir espaço, né? Eu e você podemos desejar ter mais qualidade de vida, eliminar a ansiedade, melhorar os nossos relacionamentos, desenvolver habilidades como falar alguma língua, nadar, dirigir, enfim. Existem questões que são de controle indireto. Por exemplo, o comportamento dos outros. Aí a pessoa fala assim, puxa, ele atrasa, isso me deixa irritado. Eu não posso mudar o comportamento do outro, mas eu posso ver como que eu vou lidar com aquela situação. Expressões e comportamentos das outras pessoas, nós não temos controle direto. Existem situações que não temos controle. São situações, realidades situacionais. Alguém vem de uma família que o pai faliu. Não tem como mudar essa história. A pessoa queria ter um filho e na época estava focada na carreira. Quer dizer, ela pode ficar a vida inteira lamentando, ao invés de, puxa, a partir disso, naquele momento, com o nível de consciência, foram as escolhas que eu fiz. Então, como que eu vou lidar com isso para me beneficiar com a minha própria história ou com as situações que a vida apresenta para a gente? Você merece ser próspero? Aqui a ideia de prosperidade é de nós estarmos bem, motivados, buscando aquilo que a gente considera importante, enfim. Ter saúde emocional, física, financeira e social. Claro que é muito comum a ideia de ser próspero com riqueza. E a pessoa pode ter dinheiro e não está bem, né? Então é uma ideia de equilíbrio, de bem-estar. O que nos impede? O que pode impedir que você seja próspero? Quando você não vivencia a prosperidade que você deseja, você se sente culpado? De quem você acha que é a responsabilidade? Sua mesma? Seus pais, parentes? Da sociedade, do karma, de Deus, da vida? Ou será que falta confiança, falta estratégia, falta você se comprometer com aquilo que você considera que vai fazer diferença na sua vida? Aqui eu anotei alguns fatores que interferem no nosso bem-estar. Nível inadequado de autoestima. E aqui a autoestima, gente, não é ser super-homem, super-mulher, não chorar quando a gente perde alguém querido, não. É ter a condição, ter a confiança de poder lidar com os desafios da vida. A autoestima ela envolve a confiança de que nós já nascemos com os recursos para viver bem e o acesso a esses recursos, além de se sentir como uma pessoa de valor, independente do papel que a gente desempenha na sociedade. Um outro fator que impede a nossa prosperidade é a falta de preparo intelectual e técnico.
má formulação de objetivos. Se a pessoa não sabe o que ela quer, ela vai ficar seguindo o caminho da vida, através de ensaios e erros. Crenças limitantes também pode impedir que a gente se realize. A pessoa acha, porque eu sou negro, eu não vou conseguir as coisas. Eu tenho 50 anos, as portas estão fechadas. Porque isso gera um funcionamento. Bloqueios emocionais, falta de acesso a recursos apropriados, incongruências. O que é incongruência? Quando um lado nosso quer uma coisa e o outro lado quer outra. Aí, isso divide a nossa energia. Quer que feche? O que é a programação neurolinguística? Um conjunto de conhecimentos... Quer sentar aqui? Não, técnicas, arte, um instrumental, um processo que nos ensina a usar melhor o nosso cérebro e mente. A programação neurolinguística é um processo evolutivo e transformador que nos permite tornar a existência menos acidental. Existem situações que nós sabemos que são desafiantes. A pessoa está participando de um processo de seleção há 6 meses. E aí ela vai conversar com o presidente. Que recursos eu preciso numa situação como essa? Alguém bateu no meu carro. Não importa se eu tenho razão. É de bom senso eu saber, essa é uma situação tensa, eu não sei quem vai sair do carro, né? Para que eu faça uma escolha com sabedoria. A programação neurolinguística nos ajuda a mudar hábitos, comportamentos indesejados e superar limitações. O que é um outro conceito da programação? É o estudo da experiência subjetiva. Quer dizer, a partir do momento que eu tenho contato com as experiências, como que eu processo? E esse processamento, ele se reflete no meu comportamento, ele se reflete num sintoma, ele se reflete no nível de confiança ou não, dependendo de como eu percebo a experiência. Por exemplo, Oi? Por exemplo. Por exemplo, alguém não ligou no meu aniversário. Eu falo, poxa, eu não me considero. Então, dependendo de como eu vivencio a experiência, isso vai trazer um comportamento ou outro, um sintoma ou outro, né? Uma vivência de capacidade ou não. Depende de como eu vivencio a experiência. E aí, se vocês forem definir ou contarem para outra pessoa que não esteve aqui essa palestra, alguém pode prestar atenção mais num ponto da palestra e outro nem perceber. Tudo depende de como eu percebo a experiência. Todos vocês já foram assistir filmes, já leram livros, que alguns detalhes chamam a atenção para uma pessoa e não chamam para outra. Como que a gente vivencia, aí é um processo bastante complexo. Passa pela nossa história, passa pela nossa capacidade de audição, de visão, né? Passa pelas oportunidades, como que eu vivenciei as oportunidades, que é o que eles chamam de experiência subjetiva. É o estudo da experiência subjetiva, incluindo técnicas específicas para organizar a própria experiência ou de outra pessoa, com a intenção de definir e a seguir assegurar qualquer objetivo comportamental. Essa é a boa nova. A pessoa, ela foi abusada na infância, a partir daí ela não se relaciona. Existem técnicas que é possível ressignificar, reestruturar, né, essa experiência. E é só quando fala de comportamento, que a senhora colocou aí o objetivo comportamental. Uhum. Objetivo comportamental. Eu quero manter um estado de recursos em situações tensas, né? Um objetivo comportamental.
Eu quero, quando eu for fazer uma apresentação, manter o rapport com as pessoas, com o objetivo comportamental. Eu quero dirigir com tranquilidade, com o objetivo comportamental. Qual que é o nosso objetivo com a programação neurolinguística? Identificar e observar o estado atual e o que eu quero. Como que eu estou agora? E o que que eu quero? Entre esse estado e o que eu quero, existem estratégias, existem técnicas que nos ajudam a chegar nesse objetivo. Para que eu quero isso? Quais as implicações de eu conseguir isso? O que eu faço para resolver determinadas questões? Qual é a minha programação mental? A programação neurolinguística busca organizar ou reorganizar a nossa experiência subjetiva ou neurológica para nos dar mais opções. Como fazer? Você quer mudar? Uma possibilidade é assumir o controle da nossa vida. Se eu acho que eu vivo determinadas situações só por causa da minha história, isso está fora do meu controle. Então, o fato de eu identificar, puxa, isso, meu pai agiu assim, mas não é legal para mim. Como que eu posso fazer para mudar essa história? Como que eu posso fazer para assumir o controle da minha vida? Para que a gente possa fazer isso, um desafio é sair da zona do conforto. A zona do conforto aqui, às vezes, não é tão confortável. É aquilo que a gente está acostumado, né? Isso requer flexibilidade, isso requer a disposição de mudar hábitos e comportamentos. Modificar a nossa atitude em relação ao que não podemos modificar. Conviver com algumas situações, apesar de não gostarmos do fato. Todos nós temos situações que elas se apresentam, né? Eu tenho clientes que falam, puxa, mas por que o meu filho nasceu com síndrome de Down? Por que meu pai teve infarto? Tem um cliente que é médico e ele ficou revoltado, né, com o fato do pai ter tido infarto. Eu falei, por que não pode acontecer na sua família? E essa atitude faz com que a pessoa ela tenha até dificuldade de lidar. Enquanto a gente não aceita uma situação, tá, essa é uma característica e eu não posso mudar. Eu posso dar um toque, né, dependendo da situação, né? Na vida, nós vivemos, já dizia o Freud, o tempo inteiro entre o mundo do prazer e da realidade, né? E a boa notícia é que ninguém tem o poder de nos deixar triste e mal-humorado. Esses são estados que dependem de como a gente encara uma determinada situação. Onde você concentra a sua atenção? No ciclo de influência ou na preocupação? A única coisa sobre a qual eu e você podemos ter controle é sobre nós mesmos, sobre nossas emoções, pensamentos e ações. E aqui, quanto mais nós nos permitimos o autoconhecimento, mais eu vou ter autocontrole sobre a minha vida. O que é círculo de influência? Oi? O que é círculo de influência? Círculo de influência, quer dizer, onde eu tenho influência? Eu já tive clientes dizer assim, eu quero arrumar um emprego até o final de ano. Tem uma parte que não está sob o controle da pessoa. Eu achar que as pessoas não vão com a minha cara, eu achar que o mercado está saturado,
eu achar que porque tenho X idade não vou conseguir, eu estou aqui no espaço da preocupação. Agora, o que eu posso fazer para que possa facilitar o meu objetivo? Nessa questão do emprego, eu posso pedir ajuda para os amigos. Eu posso ir em agências, contratar uma consultoria. Onde que eu posso intervir tendo em vista o meu objetivo? Eu posso ser mais criativo, eu posso ser mais sorridente, ser mais flexível, experimentar outros caminhos, eu posso ser mais persistente. Existem objetivos que dependem de muita flexibilidade. Posso reconhecer meus erros e me dispor a corrigi-lo. A felicidade é uma questão de escolha. A programação neurolinguística, ela surgiu na década de 70. Os criadores foram John Grinder e Richard Bandler. O John Grinder trabalhava com programação, computação, e o Richard Bandler, psicólogo e gestaltista. Ele era especialista nessa orientação da psicologia. E no início eles quiseram saber o que leva determinadas pessoas a uma postura de eficiência, né? Então, desde o início, a busca foi tornar a nossa vida menos acidental. Se algumas pessoas conseguem determinados objetivos, sabendo a estrutura, a sequência mental, é possível também aprender e facilitar a nossa vida. E aí eles começaram a pesquisar o que levava esses profissionais a se destacar dentro do campo da psicologia. A Virginia Satir trabalhava com terapia de casal e muitas vezes ela conseguiu ajudar pessoas que já estavam se separando a encontrar a motivação pelo qual eles resolveram se unir. O Fritz Perls, o criador da Gestalt, e o Milton Erickson tem uma história muito interessante. Aos 18 anos ele teve aquela doença infantil, poliomielite, e ele ficou totalmente na cama. Ele reaprendeu a andar observando a irmãzinha de 2 anos, né? E ele criou um trabalho muito bonito na questão da comunicação. Vem dele a contribuição da complexidade que é a comunicação. E ele trouxe contribuições como muito pouco da comunicação é o que a gente fala. Somente 7% da comunicação tem a ver com o que nós falamos. A maior parte da comunicação tem a ver com o gestual, com as qualidades da voz. E aí, com base nessa busca da excelência, eles criaram todo esse trabalho. O objetivo inicial foi identificar os padrões mentais da excelência, né? Todos nós temos áreas que a gente funciona maravilhosamente bem, né? E o legal é que podemos, inclusive, aprender com o nosso próprio modelo, como podemos aprender com outros modelos também. Desde o início, o foco foi no processo. Qual que é a estrutura mental, como a pessoa faz para conseguir determinados resultados, né? Com a premissa de que temos dentro de nós enormes potenciais, muitas vezes adormecidos. Programação neurolinguística é o estudo da excelência humana. É a capacidade de dar o melhor de si com mais frequência. É uma tecnologia do sucesso. É a sigla para a programação neurolinguística. No início, a programação se desenvolveu em 2 direções, como processo para a descoberta dos padrões de excelência e como demonstração de maneiras eficientes de pensar, agir e se comunicar. Com base nessa premissa de que a experiência tem uma estrutura, tem uma sequência. Se você cozinha bem, se você arruma a mala e
leva só basicamente aquilo que você vai usar, tem uma sequência. Mesmo que você não tenha consciência disso. Aí, por exemplo, se você sente uma determinada experiência que acontece, aí você já sente o coração disparado, provavelmente tem uma sequência Tem uma de sequência, pensamento tem uma sequência de pensamentos. que fez descarregar, porque o pensamento pensa que é verdade, né? Tem Adrenalina e aí... Tem uma sequência de imagens, sons, sensações que produzem pensamentos, que gera estado. Então, quando eu estou com taquicardia, eu já estou num estado de ansiedade. Mas a imagem, o som... A imagem, eu criei uma imagem. Meu filho não ligou, que dia que foi? Quinta-feira, uma cliente estava dizendo que a filha saiu de férias para Orlando, né? Para Disney. E ela falou, enquanto minha filha não ligar, eu não sossego. Eu falei, mas ela deve chegar lá 18 horas. E eram 5 horas quando ela me falou isso. Eu falei, olha, acontece que a gente chega no aeroporto, muitas vezes você vai esperar a mala, pode ser que ela ligue logo que chegue ou não, né? Eu estou já, mas aí ela fala assim, e aí depois que ela ligar, eu vou ficar preocupada com a minha netinha, será que a minha netinha está bem? Então, ela fica criando imagens que geram ansiedade. Imagens, sons, sensações geram estados, que geram comportamentos. O estado é a taquicardia, né? Oi? O estado é a taquicardia, né? O estado pode ser um estado de tranquilidade, pode ser um estado de confiança, pode ser um estado de bom senso, pode ser um estado de ansiedade, pode ser um estado de pânico. Então, o estado gera comportamento, gera crenças, gera um funcionamento. Mas qual que é o precursor disso? As imagens, sons e sensações que o cérebro produz. Dificilmente uma pessoa vai estar com ansiedade achando tá tudo bem, né? Quando ela puder, ela vai me ligar. Impossível. Dificilmente uma pessoa vai ter taquicardia ou insônia se ela tiver uma sequência, poxa, hoje eu não resolvi, amanhã, na primeira hora eu ligo para a pessoa. Quer dizer, conforme a programação mental, nós geramos um estado. E essa é a busca da programação de nós aprendendo, porque nós não recebemos uma cartilha de como usar o cérebro quando a gente nasce. Então, a proposta da programação é uma fonte incrível de autoconhecimento. Poxa, como que você faz que você tenha excelência nesse campo? Como que você faz que não consegue se relacionar? Eu perguntei para essa moça. Parece estranho, né? Ela diz assim, como você faz? Aí uma gente fala, se alguém está olhando para mim, eu olho para o chão. Realmente assim é difícil, né? Se o rapaz se aproxima, eu faço de conta que, né, ele se enganou. E aí depois a pessoa, poxa, porque não dá certo comigo. Existe uma estratégia, ela está usando. Claro, ela imagina que a pessoa vai dar fora, que a pessoa não vai levar a sério, que vai fazer papel de ridículo. Então, essas imagens, com diálogo interno, que geram sensações, acabam desviando a pessoa do que muitas vezes ela quer. Programação tem a ver com a expressão programação, sugere que nossos pensamentos, sentimentos e ações resultem de programas habituais que podem ser modificados. Muitos desses programas, eles foram modelados das pessoas com quem a gente conviveu, consciente ou inconscientemente. A programação
programação também diz respeito à habilidade em descobrir, organizar, utilizar a nossa comunicação e sistema neurológico para conseguir resultados específicos e objetivos desejados. A parte neuro tem a ver com como que nós utilizamos e processamos a informação, as imagens, sons e sensações. Esses três aspectos, toda experiência contém. Agora, dependendo da experiência, nós vamos ter o olfativo, o gustativo. Nesse momento aqui, nós não temos o aspecto olfativo, né? Mas se nós formos comer uma pizza, se nós formos num casamento, com certeza vão haver esses aspectos aqui. Aqui é a nossa relação no espaço, né? A questão do tato e a nossa relação no espaço. Linguística. A partir do momento que a gente recebe as informações, como que nós representamos, representação mental, e como reproduzimos isso através de uma linguagem, seja gestual, seja através dos sons, seja verbal. Gestos, atitudes e hábitos. Linguística tem a ver com a forma como nós usamos as palavras, através das quais expressamos nossa experiência subjetiva. Imagens, sons e sensações. Digamos que a realidade externa foi a condução de um pequeno relaxamento. A partir da audição, vocês criaram imagens, vivenciaram a sensação, alguns talvez experimentaram a sensação em relação a quando tocava nas flores. Alguém sentiu o cheiro das flores? Tá. Aí, a experiência passa por três tipos de filtro. O neurológico tem a ver com os órgãos do sentido. Existe um segundo filtro, que é o sociocultural, o sociolinguístico. Se um indígena fosse convidado a ter essa vivência, a percepção dele seria totalmente diferente da nossa, né? Se alguém aqui é descendente de europeu, tudo isso vai influenciando na percepção da experiência. E há um terceiro filtro, que é a nossa história pessoal. Não existe história igual. Mesmo gêmeos univitelinos vão ter a percepção única da experiência. Esse processo vai se encontrar com outro que o cérebro faz. O cérebro, toda experiência, ele generaliza, omite e distorce. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. A grande questão é que experiências que são positivas, que é legal a gente generalizar. Se uma pessoa diz assim, porque eu tenho 70 anos, ninguém vai me dar uma chance de uma recolocação. Isso vai gerar um funcionamento, um estado. Aí a pessoa está participando do processo de seleção, a empresa não chama, não liga, não manda um telegrama e ela, poxa, ninguém me dá uma chance. Isso é uma distorção, porque às vezes a empresa resolveu adiar o processo de seleção. Já acompanhei pessoas que simplesmente a empresa, não, agora não é momento, vamos parar. Se a pessoa, dependendo da maneira como a gente encara, isso vai gerar um estado. Para a programação neurolinguística, uma quarta estrutura tem a ver com levar em consideração o que é possível, né? Ao invés das necessidades. Uma outra estrutura... O que é possível ao invés das necessidades? Como assim? A pessoa, vou dar uma metáfora pessoal. Quando eu estava lá na Harmonia, eu fiz um contrato com a dona da clínica, eu quero ficar 3 meses. E eu demorei mais de 2 anos para achar esse imóvel, reformar. Eu não queria ficar toda semana, todo final de semana que eu tinha livre, atrás de imóvel. Aí depois, quando eu consegui o financiamento, os
pedreiros, tal, disseram, não, em 3 meses a gente faz a reforma, levaram 6. O que é possível? Aí eu queria comprar uma casa na boca do metrô. Você até foi ver uma comigo. Era um preço casa caindo, não. Não dá. A necessidade é o que seria talvez o ideal, né? Mas a possibilidade é aquilo que dá. E isso é muito importante, porque às vezes a pessoa diz, eu necessito tirar cocaína. Necessita? Eu necessito. Então, muitas vezes nós usamos as palavras e isso gera um estado. Quando eu quero ter meu espaço e quero e preciso que seja na região oeste, eu fiz um levantamento, mais de 70% dos meus clientes moravam nessa região, Pinheiros, Vila Mariana, enfim, nesse eixo, precisa ser na zona oeste. Mas não precisa ser na boca do metrô. Então eu deixei como referência o metrô Vila Madalena. O que foi possível. Né? O que foi possível. Entendi. A pessoa chega e fala assim, poxa, mas eu não quero tomar remédio. Eu falo, nesse momento a empresa está mudando de dono, você acabou de casar. Eu não estou te incentivando a tomar um remédio, mas por enquanto tome. É um fator de estressamento. O que é possível nesse momento? Uma quinta estrutura sugere uma atitude de curiosidade frente àquilo que não conhecemos. Digamos que você vê essa garota, porque é só chata. Por que será que essa garota tem essa atitude? Né? Qual será a história dela que a leva a agir assim? Eu não sei. Sexta estrutura, podemos criar ou aprender os recursos internos que precisamos para atingir nossos objetivos. O que eu preciso para vivenciar esse objetivo? E aí existem várias técnicas que nós vamos estar trabalhando no decorrer do Practitioner, nesse sentido de, às vezes a pessoa chega e fala assim, eu não quero tremer quando eu vou fazer uma exposição. E eu digo, tá. O que você quer? Eu quero manter a tranquilidade. Mas aqueles olhos me olhando, existe uma representação mental que faz ela tremer. Esse negócio de olhar aí. Esse negócio quando a pessoa tem esse negócio de olhar, né? Eu já tive. Tem a ver com a representação interna. Uma vez, num curso, tinha uma pessoa que disse, não, a barata é desse tamanho. Eu falei, por que a barata desse tamanho? Tinha que chamar o marido, ela não conseguia pegar a vassoura que mandou ele chegar aqui, né? Porque na representação interna é enorme. É enorme. A pessoa tem fobia de avião, aí ela fica criando imagens do avião caindo. Não dá, né? Como que vai dormir? Como que vai entrar no avião? É o uso da mente contra ela mesma. Então, no curso, nós vamos aprender primeiro como que a minha mente funciona, que gera estados positivos ou não. E o que eu quero? E a partir dessa identificação, que outro uso da mente me é mais favorável? Outra estrutura é a noção consciente versus inconsciente. O grande desafio, gente, nós vivemos uma fração muito pequena na consciência. E nós, desde Descartes, achamos que podemos resolver tudo pela mente consciente. No treinamento, começa no primeiro, segundo módulo, nós vamos trabalhar com muitos recursos conscientes. À medida que o treinamento vai avançando, nós vamos tendo técnicas, estruturas que dão acesso à mente inconsciente. Quando a gente trabalha com submodalidade, né? Porque naquela experiência eu me vi desse tamanho. Se a pessoa se viu desse tamanho,
aí ela gagueja, aí ela não consegue expor o que ela tinha pensado. E o desejável é essa união, essa integração consciente e inconsciente. Então vamos ter técnicas de acesso, hipnose, metáforas, tudo isso visa o acesso à mente inconsciente para nos ajudar a nos alinharmos com aquilo que a gente considera importante na nossa vida. O objetivo da programação é nos dar mais opções de ação. Ter opção é dispor no mínimo de 3 maneiras diferentes de atingir um objetivo. Eu quero me dar bem numa experiência. Quantas possibilidades eu tenho? Quanto mais alternativas, melhor para nós. Do curso. É um curso vivencial, né? Aí, muitas vezes eu vou pedir, gente, traz uma questão. Eu pedi que você anotasse, fizesse esse teste. Esse teste tem uma série de coisas que você pode estar trabalhando no curso. A estrutura do curso, normalmente a gente trabalha em trios. Ora eu sou o sujeito. Eu quero manter a calma em tal situação. Eu quero não sofrer quando meu filho não me liga. Enfim, a pessoa traz uma queixa. Ora eu sou o sujeito. Ora eu sou observador. Estou observando o meu colega aplicar uma determinada técnica. E ora eu sou o programador, a pessoa que vai aplicar. É um trabalho vivencial, isso corresponde a pelo menos 2 anos de terapia. E mais, coisas que a gente não traria porque está no inconsciente. Para quem? Para quem quer evoluir, para quem quer ter qualidade de vida, enfim. O nosso objetivo, a nossa ideia é começar às 16, 17, né? O curso começa das 9, vai até às 18, tem um coffee break de manhã, à tarde também, né? Intervalo para o almoço, curso apostilado, né? E aí, programação neurolinguística apresentada no seminário de 3 minutos. O apresentador diria, para ter sucesso na vida, uma pessoa precisa ter em mente 3 coisas. Primeiro, saber o que quer. Ter uma ideia clara do objetivo desejado em qualquer situação. Segundo, estar aberto e alerto, receptivo para observar o que está conseguindo. Terceiro, ter flexibilidade para continuar mudando seu comportamento até conseguir o que quer. A pessoa acabou a faculdade, hoje me ligou uma moça, eu terminei letras no ano passado. Não sei como entrar no campo. Infelizmente, a gente sai da faculdade e não sabe como. A programação dá a estratégia, identificar o que se quer e a partir daí está operando. É necessário, para que eu tenha um resultado, eu estar observando o que eu estou obtendo e ter muita flexibilidade. O practitioner, esse treinamento que eu estou apresentando aqui, ele trabalha o tempo inteiro nesses níveis. O que eu faço nos ambientes, nos vários setores da minha vida? Que capacidades eu vivencio nesses espaços? Como nós trabalhamos muitas vezes aqui, muitas vezes altera determinadas crenças. Existem outros treinamentos que vão atuar. Eu tenho um curso que eu dou em janeiro que nós selecionamos algumas técnicas que trabalham com crenças. Pessoal, eu sou uma chata. A crença ela tem o poder de gerar comportamentos para ratificar aquilo que a gente diz, naquilo que a gente acredita. O que esperar desse curso? Áreas beneficiadas. Pode esperar e contar com desenvolvimento pessoal, fortalecimento da autoestima, alinhamento e integração
com aquilo que você considera importante. Não basta eu saber, puxa, nesse momento, para mim, no ano passado, tinha uma moça que já anos querendo engravidar, e aí ela queria ser juíza e queria engravidar. 2 projetos muito complexos, né? No primeiro módulo, ela já percebeu isso. Tinha também uma questão complexa de engravidar, mas quando ela definiu, eu vou apostar no projeto de maternidade e, num segundo momento, eu vou me preparar para ser juiz. Foi muito bonito, né? Porque no final do curso ela estava com 3 ou 4 meses de gravidez. Pode esperar uma melhoria na comunicação sua com você mesmo, com a família, amigos e colaboradores. O tempo inteiro, a essência da programação é a comunicação. Como se dá a comunicação intrapessoal e interpessoal? Dependendo da comunicação que temos conosco, uma enxaqueca tem a ver com uma comunicação intrapessoal. Uma insônia tem a ver com a comunicação. O tempo inteiro nós temos que estar negociando conosco e com os outros. Pode esperar desenvolvimento de habilidades, alinhando padrões mentais de excelência à prática regular. Isso gera desenvolvimento profissional também. Autoconhecimento. Como que o seu cérebro funciona, né? E como usá-lo a seu favor. Aumentar a sua própria motivação. Estabelecer relacionamentos mais gratificantes. Aprender a lidar com pessoas difíceis. Na nossa vida, de vez em quando, nós temos acesso à garota, né? Melhorar a autoestima, melhorar a autoconfiança, ressignificar experiências do passado que possam estar gerando bloqueios, eliminar medos, fobias, transformar metas, objetivos em realizações, ter acesso a recursos emocionais, gerar um alinhamento interior, adoção de atitudes positivas frente à vida, melhorar desempenho em apresentações e reuniões. Por fim, eu gostaria de deixar com vocês um pensamento do Walt Disney que eu compartilho. Todos os nossos sonhos podem se realizar, ele dizia, se tivermos coragem de persegui-los. E eu acrescento, se tivermos coragem de assumi-los e nos comprometermos com os nossos sonhos. E podem esperar uma vida de mais alegria, de mais satisfação, de você orgulhoso pela pessoa que você é. E com certeza o curso pode ajudá-lo nessa empreitada.